Olá, mais um videocast do Colégio VEC e hoje a gente está conseguindo fazer o que a gente sempre quis, trazer o nosso corpo docente para bater um papo e vocês que estão em casa, principalmente os pais, né, dos nossos alunos, conhecerem um pouquinho das nossas professoras, do nosso corpo docente. Hoje a gente está com a Fernanda Torraca. Não está nem um pouquinho nervosa, né, Fer? Não. Não tá gelada? Nada. Isso aqui você tira de letra. Tá sossegada. Sussu. Para começar, conta um pouquinho, né? Se apresenta, quanto tempo que você tá no VEC. Pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo. Bom, comecei no VEC há quase 20 anos já, porque em julho completo 20 anos de VEC. E eu entrei justamente para as professoras poderem sair de férias. Então eu entrei e as professoras saíram de férias. E aí as crianças que eram do período integral ficaram comigo. E foi, claro, né, um bom começo, porque não tinha nenhum professor assim, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque aí eu tinha que ir atrás da Dona Leila na época, né, da Alessandra, quem estava ali. E foi um mês assim, bem desafiador, porque era praticamente eu e mais algumas só, 2 ou 3, não me lembro na época, mas eram muitos alunos, né, que nós já tínhamos aí o integral. E tem muitas histórias desse mês, né? Mas aí depois, no ano seguinte, isso 2004, 2005, já comecei como professora, né? Substituí uma professora que saiu de licença maternidade. Eu já comecei no maternal, com a turminha de maternal na época aí. E agora, 20 anos, estou no 20 anos. quinto ano hoje. Então foi um caso de amor que deu certo. Foi um caso de amor que deu certo. Minha primeira escola, eu estava ainda na faculdade, eu estava acho que no segundo ou terceiro semestre da faculdade, já foi um estágio junto ali. E era assim, foi um amor à primeira vista, não consigo sair do VEC. Que bom. E falando um pouquinho de caso de amor, eu tô há 14 anos, né, assistindo essa sua evolução também dentro da escola, e eu vejo que o quanto a matemática você vem se apaixonando com a matemática e passando essa paixão adiante. Então, quando a gente pensou um pouquinho sobre temas, né, do que conversar, de que conteúdo trazer, eu pensei, nossa, então acho que eu vou bater um papo com a Fernanda sobre a matemática, porque eu acho que é uma coisa que começou aos poucos com você e eu vejo que isso vem crescendo. E daí o que eu quero mais é ouvir, né? Dá para amar a matemática, né? Como fazer da matemática, né? Para mim, matemática é ou você ama ou você odeia, mas tem um limite no meio de tudo isso, né? Como trazer esse prazer para as crianças, né? Então, para os pais mesmo, trazer essa coisa do cotidiano, da rotina. Conta pra gente um pouquinho essa sua... A matemática, na verdade, ela já entrou na minha vida desde lá do colegial, né? Quando a nossa não era Fundamental 2, não era ensino médio, era colegial. E eu sempre fui muito de exata. Sempre gostei muito da matemática. E isso já nasceu, vamos dizer assim, em mim. Não foi nenhum professor que colocou e nem que tirou. Mas eu já sempre... a matemática, o professor não precisava nem explicar. Eu já conseguia ali entender, já ia fazendo os exercícios e tudo mais. Começando no VEC, que aí eu comecei primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. E realmente, eu só fui me apaixonando mais, porque é aquilo que eu já tinha vivido antes, né? Eu como aluna, e agora eu como professora aplicando aquilo que eu gostava, sempre gostei. Tanto é que minha vontade é futuramente até fazer uma de matemática específica. Mas o engraçado de se falar de ama e odeia, que é muito cultural isso, né? As crianças entram na sala de aula, elas já entram assim, ai, eu não gosto de matemática. Matemática é difícil. Ai, matemática é difícil, eu não gosto. Tá, mas por que você gosta de matemática? Por que você não gosta de matemática? Não sei. Então, às vezes, não é nem porque o próprio aluno, a própria criança chega assim com isso já vem com dela. Preconceito, né? Já vem com preconceito, ou às vezes já vem um conceito que não é dela, é da mãe, que tem medo da matemática porque nunca gostou, é do pai. E sempre eu falo assim, a gente tem medo de coisas que a gente conhece e de coisas que a gente às vezes não conhece, que desconhece. Isso. Quem tem medo da matemática, eu sempre pergunto assim, por que você tem medo da matemática? O que te deixou com medo da matemática? Porque a matemática está no nosso dia a dia. Eu sempre falo para os meus alunos assim, a matemática está na sua vida desde antes de você nascer. Porque quando você estava na barriga da mamãe, a mamãe tinha que comer de 3 em 3 horas, matemática. A mamãe tinha que esperar 9 meses, matemática. A mamãe ia ao médico de mês em mês, matemática. Então tudo na nossa vida é matemática.
Então, assim, eu sou apaixonada mesmo. E tudo é matemática. Então, o que você viu na matemática que você não gostou? O que você viu que você ficou com medo? O número, né? Os números ali foram aparecendo e você ficou com medo dos números. Então, assim, às vezes, eu já vi casos de pessoa até passar em psicólogo por causa de medo da matemática, mas não sabe dizer o porquê que tem o medo. Aí vai, às vezes, em psicólogo para descobrir o porquê do medo. E a matemática, ela é apaixonante, gente. Sabe por que ela é apaixonante? Porque ela te desafia. E se a gente for pensar, nós, o que nos desafia é aquilo que a gente mais gosta, às vezes, de fazer. E por que a matemática, às vezes, alguns tiram? E isso que você falou, né, dos meus alunos, hoje, dando aula para o quinto ano, e eu já dei aula para eles, e eu vejo eles falando para mim, às vezes, assim, nossa, eu não gostava da matemática. Hoje, quinto ano, 2024, eu não gostava da matemática. Agora eu gosto mais da matemática, agora eu gosto da matemática. Você gostar é diferente de você ter dificuldade. Então, quando você tem a dificuldade, é lógico, mas você gosta, você vai a fundo. Agora, quando você não gosta, a probabilidade de você ter mais dificuldade é maior, porque você não gosta da matemática, tem que descobrir por que não gosta, você fica com medo, aí o desafio dela não te encanta, entendeu? Então, assim, esse encanto da matemática, como encantar, né, o aluno em relação à matemática, vem para mim, vem primeiro assim, mas por que ele não é ainda, né? Por que ele não está encantado? O que desencantou? O que ele fez? É igual você, né? Falando que a matemática para você é um bicho de cabeça. Mas o que te fez isso? O que foi colocado na sua cabeça por um professor, talvez, ou alguma coisa que aconteceu, ou você mesma? O que te desencantou? Eu acho que é a falta de hábito e habilidade mesmo, né? Então, acho que o grande diferencial é criar isso, né? O pai em casa conseguir criar isso na criança, esse hábito, essa coisa assim, é natural, gente, né? Vai fluir. Eu acho que hoje, para os pais também, tem muita dificuldade, né, de como fazer, né? Porque aprendeu diferente e agora como, né, explicar para o filho em casa. Eu acho que a matemática traz isso também, porque assim, é ou não é exato, né? E em outras matérias você, né, consegue abordar de diferentes formas, né? Uma interpretação, um bate-papo, né? Você pergunta, a criança responde, o que você sabe sobre isso? Agora a matemática não, vamos lá, é ou não é exato, né? Então, é que nem eu já falo isso para os meus alunos, né? 2 mais 2 são 4. Não tem como 2 mais 2 ser 3,8. Não tem como. Então ela é exata e acabou. Vamos dizer assim. Só que isso que você falou, dá para fazer na matemática também. Né? A interpretação da matemática ou todas as disciplinas em si, o que pega muitas vezes é a interpretação. Porque que nem nós já conversamos isso, né? Se eu colocar lá, arme e efetue, 50 questões de arme e efetue, o aluno faz, belezinha. E agora nós estamos vendo 1 milhão, né? Classe dos milhões, faz. Se você pega e coloca numa situação problema, ele já fala que ele já não sabe. Mas não é porque ele não sabe, ele sabe. Mas qual que é a barreira que ele está dando? A leitura? Qual que é a barreira dele? É a interpretação? Então, aí precisa investigar. Porque a matemática ela acaba sendo a vilã de uma coisa que muitas vezes ela não é. Não é. Por que a gente fala isso? Porque se eu leio o problema, ele sabe fazer. Nossa, já sei. É só falar que conta eu faço. Né? Eu já sei. Nossa, já sei. Você leu? Nossa, já sei. Agora, quando é pra ele ler, então vamos lá. Então vamos ver. Então não é a matemática o vilão da história. Então é a interpretação, é a leitura de maneira errada. Acho isso que é um ponto importante até para os pais em casa. É a leitura de maneira errada. Às vezes a criança traz isso, não, mas eu não gosto, eu tenho dificuldade na matemática. Mas entender se realmente a dificuldade é da matemática. É claro que a matemática, né? Nós já fizemos pedagogia, né? Já fizemos pós-graduado e tudo mais. Mas a matemática, naturalmente, ela vai aumentando aí o grau, aí, as dificuldades. Só que a matemática, ela não é uma decoreba. Você não tem que decorar a matemática. Eu converso muito com eles de entender os conceitos, mas tanto em matemática como em língua portuguesa, história, geografia, em todos. Você tem que entender o conceito. Porque quando você entende o conceito, que nem eu falo para eles, por exemplo, numa conta de adição, você aprendeu adição lá no infantil. Só que era com a unidade apenas. Isso. Agora você está fazendo adição, só que na classe dos milhões. Continua a mesma coisa. Porque a maneira de se fazer adição não muda. Você começa na unidade e vem para as outras classes, né? Então o que vai aumentar a dificuldade.
Então, quando você aprende o conceito, fala pra Aí o eles, processo fica mais leve. Fica mais leve. Só que assim, a gente tem muito isso, né, no Brasil, em Jacareí, em todos os colégios, do medo, mas desse receio dela. Mas quando a gente vai ver, é porque não conseguiu interpretar, ler aquilo que está querendo ali. Porque a matemática, ela é apaixonante. Por que eu falo isso? Porque eu vejo os meus alunos, assim como eu, que acham lá, você vai chegando, se acham lá a resposta, se acham não, né? Faz a conta, faz a operação e vai e volta. Quando eles, consegui, Cheguei. eles se sentem satisfeitos. Então ela é apaixonante. Não que as outras disciplinas não sejam. Mas ela é, porque ela é desafiadora nesse sentido. Você tem que usar seu raciocínio, seu pensar. Isso. A situação, o problema, eu sempre coloco de um jeito assim, entra dentro. Esses dias teve a Cássia e o André. Falei, gente, olha só, Cássia e André é tudo gente boa. São legais. Eu fui inventando uma história dentro da Cássia e do André antes de entrar na situação problema que a gente estava vendo ali. Gente, sem brincadeira, eles se servem como só ali. Nossa, isso que eu ia pegar, o gancho, né? O que da questão é o processo, né? Fazer ficar leve. Você traz muito isso, né? Dessa coisa do brincado, né? Se joga no chão, ela põe fogo na sala, essa professora faz de tudo. 14 anos que eu tô, né? Que eu conheço o processo. Há 10 anos botei fogo na sala. Então, acho que foi com a minha filha que hoje está no terceiro ensino médio, então a gente tem história para contar. Mas é isso, né? Deixar leve, deixar prazeroso. Então, mesmo quando chega em casa, né? Nossa, eu trouxe uma tarefa que é difícil, mas fazer fica leve, né? Então, esse é o meu desafio. Isso, colocar para eles a matemática de um jeito leve. Isso. Porque a matemática já é muito mal vista. Com certeza. Nas nossas reuniões. E vai levar para sempre, né? Então, que já virou até cultural brasileiro, né? E geralmente nas nossas reuniões os pais falam assim, eu não consigo mais ensinar do jeito que vocês ensinam porque mudou tudo. Que bom que mudou. Porque eu brinquei com eles hoje, gente, há 34 anos que eu fiz o 5º ano. Só 34 anos que eu fiz o 5º ano. Claro que mudou. Mas que bom que mudou, imagina. Né? 34 anos depois, a gente fazendo do mesmo jeito que eu fazia quando eu estava fazendo o 5º ano. Então, que bom que mudou. Hoje, se pensa nas múltiplas inteligências dos alunos. Porque a maneira que você aprende é diferente da maneira que eu aprendo. E que é maneira diferente do que uma outra pessoa aprende. E quando a gente tem várias estratégias, que isso é um diferencial do nosso sistema, que ele mostra pra gente 2, 3, 4 estratégias. Por quê? Porque todos os alunos da minha sala não aprendem do mesmo jeito. Gosto disso, com certeza. Não vai, né? Não é assim. Porque hoje, século XXI, são diferentes da gente que é do século XX. Né? Hoje, a informação está muito rápida. Então, está tudo muito rápido para eles. Então, tem que ter estratégias diferentes, porque eles são diferentes. Isso é bom, porque eu tenho essa devolutiva. Eu tenho. Porque, nossa, daquele jeito é mais difícil, né? Porque esse aqui é mais fácil. Esse é mais fácil. Então, mas pro outro não. Mas pro outro não. Esse é o jeito que você aprendeu melhor? Esse é o jeito que você mais gostou? Até falo isso. Né? O gostar. Esse é o jeito que você mais gostou? Filho, se você chegar para mim na resposta, eu vou aceitar do jeito que o outro também... A estratégia que o outro usou para chegar. O importante é a gente aprender. Isso. O errar vai fazer parte, a dificuldade vai fazer parte. Mas o bom é a gente aprender. Porque a matemática é aquilo. Onde eu vou usar isso? Por que eu tenho que aprender isso? E eu vi muito no conteúdo do 4º ano. Porque o 5º ano, como começou agora, né? Já tem um tempo que eu dei aula no 5º ano. 4º ano tinha muito isso. Nossa, lanchonete? Né? Mas você não vai na lanchonete com a mamãe e com o papai no final de semana, comer um lanche, tomar um suco? Você faz matemática aqui, que você faz fora. Você está aprendendo algo aqui que você está usando fora. Então, isso lá, para nós, não tinha. Não. A gente não tinha isso. E eles têm hoje. Essa oportunidade. Então, isso está tornando a matemática um pouco mais amável, né? E, se Deus quiser, todos os meus alunos vão amar a matemática. A matemática não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Acabamos de provar isso. Sim, com certeza. Tá vendo, Fernanda? Tava nervosa à toa. Foi um bate-papo, falando um pouquinho da sua experiência, né? Do que você tem aí pra dar de dica, né? É esse o nosso intuito. A gente vai colocar. Obrigada. Já pode ficar quentinha. Tchau, gente. Até a próxima. Nossa vida. Show, né? Ficou gostoso. Pode beber aguinha.
Passou. Tá? Quer atenção? Daí o próximo é eu, você e a Marcinha. Mas, ó, não é. Fala pra mim. Você mesmo das nossas reuniões lá, eu não falo pra você? Eu falo assim, quando eu leio, por que quando eu leio a criança sabe na hora? É porque, na verdade, o que ele tá precisando é aprender a ler. É aprender a ler. A entonação, né? A vírgula que ele não colocou. Isso. Aí ele já nem Tudo entendeu. isso faz parte. E é por isso que a interpretação de texto hoje, ela não é para exclusivamente língua portuguesa. Não. Se ele não saber interpretar a pergunta de geografia, ele vai responder? De jeito nenhum. Ele vai colocar regiões onde é estado, vai colocar... tem que interpretar. Então a interpretação hoje em dia, ela pesa mais para a criança, para o estudante. Estudantíssimo. Agora, se deixar, eu vou continuar falando, porque eu falo. Isso, fala! Tá, diz a Foi. Lembra que você não se jogou no sofá comigo? Eu não sabia que tava, não tinha parado de gravar, eu tava gravando. Você devia ter se jogado. Se jogar, se joga. Deus do céu, tá vendo? Ainda bem que eu me contive. Eu assim, eu fiz assim, ó. Aí eu percebi que nem ele estava gravando. Eu achei que você fosse. Eu até dei uma olhadinha pra ele, eu falei, deixa. Não, eu falei assim, nossa, peraí que eu vou desmaiar.